Pessoal, olá! Eu estou fazendo esse vídeo aqui como forma de substituição da nossa aula teórica da quarta-feira que faltou luz, né, da quarta-feira passada. Então, eu vou retomar, na verdade, desde o começo da aula, tá, para a gente ter um entendimento melhor. Nessa aula, nós começaríamos a falar dos grupos das pteridófitas monilófitas. Tá? Então, estou mostrando aqui para vocês essa árvore de relações filogenéticas das plantas como um todo, né, que nós já vimos essa árvore em outras aulas, só para a gente relembrar, né, pessoal, mais uma vez, Pteridófitas corresponde a um grupo, tá, me perdoem a minha caneta, tá, porque fica um pouco, não fica bem retinho porque eu estou usando o mouse, tá, então lembrando, Pteridófitas é um grupo não monofilético, tá? É um grupo parafilético que inclui duas linhagens principais. A linhagem das licófitas, que nós já vimos na outra aula, e a linhagem que nós começamos a trabalhar nessa aula, que é a linhagem das monilófitas. A linhagem das monilófitas, por sua vez, pessoal, a gente pode dividir ela, na verdade, em dois grandes grupos. Um deles monofilético, o outro parafilético. Tá? Hoje a gente vai tratar das monilófitas eusporangiadas. A gente deixa para tratar na nossa próxima aula sobre as monilófitas leptosporangiadas, que essas sim formam um grupo monofilético. Então vamos lá. Tá? As pteridófitas do monilófitas, tá, pessoal? Nós estamos vendo aqui características das monilófitas, tá? São pteridófitas megafolhadas, tá? Com algumas linhagens eusporangiadas e pelo menos uma linhagem, uma grande linhagem leptosporangiada. Aqui nós temos plantas de hábitos variados, né, desde herbáceas até arbóreas. Tá? Então, nesse grupo, nós vamos encontrar espécies de pteridófitas arbóreas atuais, não só fossilizadas. Né? Lembrando, em licófitas eu até mostrei alguns exemplos para vocês de pteridófitas arbóreas, mas são pteridófitas que já estão extintas, tá? Elas não existem mais. E é aqui no grupo das monilófitas que a gente encontra de fato a maior parte da diversidade de pteridófitas, tá? Com mais de 9.000 espécies descritas. Vamos relembrar essa questão do que é uma planta mega folhada, tá? Na aula passada eu mostrei para vocês e expliquei os dois eventos independentes de surgimento das folhas, tá? Então eu vou colocar aqui na árvore de novo, tá? Nesse ponto aqui da evolução, na linhagem de surgimento das licófitas, a gente teve um primeiro evento de surgimento das folhas, porém, o evento de surgimento dos micrófilos, que são folhas com uma única nervura, ok? Nesse outro ponto da evolução aqui, a gente teve o surgimento dos megáfilos, que surgiram por uma planificação de ramificações laterais do caule, né? Diversas ramificações laterais do caule que planificaram. O que é planificar? É formar o limbo da folha, pessoal. Tem que lembrar o conceito de morfoanatomia. O que é o limbo? É a lâmina foliar. Então, a lâmina foliar foi formada pela planificação conjunta de diversas ramificações laterais do caule, dando origem ao que a gente chama de megáfilos. Quer dizer, então, que as folhas megáfilas vão ser sempre grandes? Não, não quer dizer que elas vão ser sempre grandes, tá? O termo megáfilo diz respeito à sua origem. Então, são folhas geralmente maiores, claro, mas com diversas nervuras. Porém, eventos de perda de nervuras ou eventos mesmo de diminuição, de redução das folhas aconteceram posteriormente, né? A gente já falou disso, os eventos de reversão evolutiva são extremamente comuns nas plantas, mas a gente tem que ter isso em mente, né? A gente teve aqui um primeiro evento de surgimento das folhas, só que folhas do tipo micrófilo, e aqui, isso é o número 2, tá? Um segundo evento de surgimento das folhas do tipo megáfilo. Então, aqui nós vamos encontrar, tá, nas monilófitas como um todo, folhas geralmente largas, lobadas ou muitas vezes compostas ou até bicompostas, tá? Quando elas tiverem um tamanho avantajado e forem largas de fato, podendo ser compostas ou não, elas vão receber o nome de fronde,
é o nome que nós damos à folha da maioria das samambaias, né, que vão ter folhas largas. Uma outra característica bem marcante do grupo são caules subterrâneos. Não em todos os casos, mas boa parte das espécies, a maior parte da diversidade, vão possuir caules enterrados, principalmente do tipo rizoma. Então, como eu já havia falado, apesar de nesse ponto aqui a gente ter tido, né, o surgimento dos megáfilos, ocorreram eventos posteriores de redução das folhas, ok? Então, lembrando, a folha surgiu duas vezes de maneira independente na linhagem das plantas, uma na linhagem das licófitas, outra na linhagem das eufilófitas, tá? Esse nome aqui não está aqui à toa, tá? Eufilófita quer dizer justamente as plantas com folhas verdadeiras ou as folhas do tipo megáfilos, tá? Aqui vão ser as monilófitas e depois as plantas com semente que a gente vai seguir estudando na sequência da disciplina. Estou mostrando aqui para vocês agora uma árvore de relações filogenéticas das monilófitas. Vocês percebam que nessa árvore de relações aqui para cá, ó, nem tá aparecendo as licófitas, né? Tampouco as briófitas. A gente tem aqui para nossa direita o prosseguimento da evolução das plantas, né, com o surgimento das plantas com semente, mas o que nos interessa são essas linhagens que estão destacadas aqui no quadro vermelho e no quadro azul, ok? Então, nesses dois quadros nós temos um resumo das principais linhagens de monilófitas, tá? Então, ó, monilófita tem somente um ponto aqui de surgimento durante sua evolução, um ponto de surgimento filogenético, é um grupo monofilético, e nós temos aqui em vermelho destacadas as linhagens eusporangiadas, e em azul aqui nós temos destacadas as linhagens leptosporangiadas. Então, em relação às linhagens eusporangiadas, pessoal, a gente pode perceber, ó, que elas não formam um grupo monofilético, né? Porque ó, nós temos esse ancestral, esse ancestral e esse outro ancestral que deram origem a esses diferentes grupos, né? Se a gente pega, por exemplo, esse ancestral como referência, ele deu origem a esse grupo das Marachyales, mas também deu origem ao grupo das Leptosporangiadas. Então, Monilófitas eusporangiadas não é um grupo monofilético. Monilófitas leptosporangiadas, esse sim é um grupo monofilético que a gente trata na nossa próxima aula, tá? O que é a questão, temos que lembrar, né? A diferença entre eusporângio e leptosporângio. Eusporângio, na aula passada eu mostrei para vocês no slide, tá? Algumas sequências de figuras que eu retirei lá do Raven que mostram esse processo de formação do eusporângio e do leptosporângio. Tá? Era uma série de figuras, mas o entendimento é simples, tá? Eusporângios são esporângios originados de um conjunto de células epidérmicas, tá? Então é um conjunto de células que se modifica para dar origem à estrutura, ao esporângio. Leptosporângio, ele é originado de uma única célula, é uma única célula epidérmica que se diferencia e vai dar origem a toda a estrutura. Isso, no final das contas, tá? Existe uma diferença na origem, mas no final das contas acaba originando uma diferença morfológica entre eles, tá? Então a gente consegue observar uma diferença morfológica clara entre eusporângios e leptosporângios. Então isso a gente tem que ter bem claro também para o entendimento desses grupos, tá? Então o objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre a diversidade das monilófitas eusporangiadas. As leptosporangiadas ficam para nossa próxima aula, tá? Então a gente vai falar daqueles 4 grupos de diversidade que estavam destacados ali, tá? Eu vou apresentar eles aqui na sequência, com as suas principais características e mostrar alguns exemplos, tá? Então, o primeiro grande grupo. Vocês vão perceber, pessoal, tá? Que mantendo o padrão que nós estabelecemos já na nossa primeira aula de pteridófitas, tá? Eu vou apresentar essas principais linhagens com a terminação ales, que do ponto de vista taxonômico das plantas se refere à categoria taxonômica de ordem, né? Lembrando, ordem tem terminação ales. Ah, professor, mas eu li num livro com o status de subordem. Não tem problema, o importante aqui é a gente entender
as principais características do grupo, tá? Se num determinado sistema de classificação isso está como status de ordem, subordem ou subfilo, pouco importa, né? É importante a gente saber que é uma linhagem monofilética e que possui um determinado conjunto de características, tá? Então vamos lá. Primeiro, Psilothales, herbáceas terrestres ou epifíticas, tá? Uma característica bem marcante aqui do grupo é que não existem raízes, então quem faz a função de fixação e absorção dos nutrientes são os caules, né? Vai ter uma porção do caule que está enterrado e uma porção do caule que vai estar emersa do solo. E nessa porção que fica para cima do solo, as folhas são reduzidas, então não tem um formato escamiforme, formato de agulha ou até lanceoladas. Vão ser verdes, mas bem pequenas. Então, na verdade, o caule vai fazer a função de fixação e absorção, que seria a função da raiz, e ele também vai ser verde fotossintetizante, fazendo a função que seria a função das folhas. Tá? Basicamente, o caule faz tudo aqui nesse grupo. Tá? Os esporângios eles vão ocorrer ao longo desse caule, junto a algumas folhas modificadas, né? Ou de maneira séssil. O que é uma estrutura séssil, pessoal? Estrutura séssil é uma estrutura que se conecta diretamente a uma outra sem uma haste de sustentação. Então a gente vai encontrar esses esporângios distribuídos ao longo do caule, geralmente com 2 a 3 lóculos. O que é lóculo? Um conceito que nós temos que resgatar lá de morfoanatomia. Lóculo, pessoal, a gente pode traduzir como cavidade. Então, os esporângios aqui de Psilothales geralmente têm de 2 a 3 cavidades. São homospóricas, tá? Mais um outro conceito que nós temos que resgatar. E eu lembro que foi exatamente aqui nesse ponto da aula que faltou luz. Eu estava explicando isso daqui, a luz caiu. Então, né, quem estava assistindo a aula vai lembrar, quem estava na aula presencial vai lembrar, foi nesse ponto aqui eu estava explicando no quadro, tá? Relembrando a diferença entre heterosporia e homosporia. Heterosporia é quando a planta já produz 2 tipos de esporos diferentes, um masculino e outro feminino, que vão ser chamados, respectivamente, micrósporo e megásporo, né? Micrósporo, o masculino, megásporo, feminino. E quando eles germinam, vão dar origem a gametófitos independentes, um gametófito masculino e um gametófito feminino. As homospóricas, que é o caso aqui de Psilothales, são plantas que produzem um único tipo de esporo. Então, quando ele germina, né, não é diferenciado em masculino e feminino, quando ele germina, ele vai dar origem a um gametófito que vai ser bissexuado. Vai ter tanto as estruturas masculinas e femininas nele, ou seja, ele vai produzir anterídeos e arquegônios, né, que é o caso aqui das Psilothales. Os gametófitos vão ser subterrâneos e dependentes de fungos para sua nutrição, num processo chamado micotrofia, tá? São fungos associados ao gametófito que nutrem ele, ele não é verde, não é fotossintetizante. Tem distribuição pantropical, com uma diversidade maior no Sudeste Asiático e em algumas ilhas do Pacífico Sul. Existem espécies no Brasil, tá? Não são tão raras de ser encontradas, mas também não são tão comuns. Então, nos ambientes tropicais, de maneira geral, a gente consegue encontrar as Psilothales. Tem uma única família Psilotaceae com 2 gêneros principais que estão mostrados aqui. O principal gênero é o Psilotum. É um grupo bem pequeno, né, pessoal? A gente tem só 12 espécies descritas. Como que é o aspecto geral delas, né? Então, estou mostrando aqui para vocês nas 3 imagens de cima como que é o aspecto geral de Psilotum, que é uma planta terrestre. Tá? A gente pode ver, ó, não dá para ver aqui, claro, nas imagens a porção subterrânea do caule, mas tem uma porção subterrânea. Essas aqui que nós estamos vendo, ó, são as porções aéreas, né? Inclusive nessa primeira foto a gente está vendo uma espécie rupícola, né, que cresce sobre rochas. É uma planta herbácea, né, com aspecto um tanto quanto comum, assim, olhando de longe até parece carqueja, né, uma planta medicinal, angiosperma, no caso, bem comum aqui na nossa região. As plantas nativas do Brasil, nós vamos encontrar elas associadas geralmente a algumas regiões de borda de mata ou regiões um pouco mais abertas, muitas vezes próximas a corpos d'água. Então a gente consegue ver aqui nessa segunda imagem, né, que o caule aéreo, né, ele é verde,
portanto é fotossintetizante, né, todo ramificado. A gente consegue observar ao longo dele, principalmente no seu ápice, essas pequenas bolinhas amarelas que correspondem ao quê? Correspondem aos esporângios, né? Nesse caso aqui dá para ver claramente, ó, pessoal. Vou chamar atenção para essa parte aqui da imagem, ó. Tem 3 gominhos ali, né? São os 3 lóculos do esporângio, tá? Então eles ocorrem ao longo do caule. Cadê as folhas? Então a gente consegue ver aqui nessa imagem, aqui, ó, folhas escamiformes, bastante reduzidas, tá? Não possuem função fotossintética. Então aqui é um caso, né, que lá na origem do grupo, lá na origem, né, evolutiva do grupo como um todo, né, houve o surgimento de megáfilos, mas nesse grupo aconteceu um processo de redução da folha, um processo evolutivo posterior de folhas reduzidas. Tá? Aqui estou mostrando outro gênero para vocês, que é o gênero que se caracteriza por ser epifítico. Tá? Então, esse gênero aqui ele não cresce no solo, cresce sobre outras plantas, né? Principalmente árvores, e principalmente palmeiras, na verdade, que é o que está sendo mostrado aqui nessa primeira imagem. As folhas são maiores, né? Nesse caso são estruturas fotossintetizantes, mas da mesma maneira ó, a gente encontra aqui os esporângios ao longo do caule, né? No vértice ali das folhas. Então, não são reunidos em estróbilos, não são formados em soros também. Então esse gênero aqui é um pouco mais raro no Brasil, muito mais bem representado, na verdade, na Nova Zelândia, em algumas outras ilhas da Oceania e do Sudeste Asiático também. Segundo grupo, pessoal, Ophioglossalis, tá? Ophioglossalis, aqui também nós temos exclusivamente plantas herbáceas, maioria terrestres e algumas epifíticas. O caule não é ramificado, vai ser um caule com segmento único e subterrâneo. Então o caule aqui é exclusivamente subterrâneo. E o interessante é que o caule forma somente uma folha, tá? Cada segmento caulinar forma somente uma folha. E essa folha, pessoal, ela é dividida em duas partes. Tem uma parte larga, que forma o limbo, a região fotossintetizante, e uma outra que parte da folha que se modifica e que porta os esporângios, tá? Então, essa região da folha que porta os esporângios, a gente chama de esporóforo, tá? Ou podemos chamar também de esporangióforo, tá? Foro, lembrando, né, designa uma estrutura que porta a outra. Então, dentro da mesma folha vai ter uma região fotossintetizante e uma outra que porta os esporângios. E como isso surge de um caule subterrâneo, né, naturalmente as únicas regiões da planta que a gente consegue observar são as folhas e os esporângios, né, já que o caule fica enterrado. Então, os esporângios vão estar reunidos nesses esporóferos, são plantas homospóricas, produzem só um tipo de esporo e, como consequência, gametófitos bissexuados, assim como no outro grupo, tá? Gametófitos enterrados subterrâneos dependentes de fungos para sua nutrição, distribuição pantropical. Eu acho que apareceu esse termo anteriormente, né, pessoal? O que é pantropical? O que significa o prefixo pan? Significa um todo, né? Bem distribuídas em todas as regiões tropicais. Então, por exemplo, pantropical quer dizer que nós encontramos em todas as regiões tropicais. O Ophioglossalis, de maneira geral, é bem caracterizado por surgir logo após eventos de distúrbio em algumas comunidades vegetais. Então, a gente teve lá um evento de roçada, derrubada da mata, um evento de queimada, ou numa região de borda de mata que tem bastante distúrbio, né? Nesse ambiente que elas surgem e se dão muito bem. Então é muito comum a gente encontrar elas em sucessões secundárias, né? Iniciais, bordas de mata de maneira geral, em regiões pós-queimada, pós-roçada, é comum nós encontrarmos espécies de Ophioglossalis. Também só tem uma família, estou destacando aqui 2 gêneros, existem outros, tá? Mas estou destacando os 2 gêneros mais diversos. O mais comum deles é Ophioglossum, tá? E a gente tem aí um grupo um pouco mais diverso com cerca de 90 espécies. Como que é o aspecto geral? Então, pessoal, essas 2 imagens aqui, ó, são imagens do gênero Ophioglossum, né? Que a gente está observando. Vou chamar primeiro a atenção dessa imagem,
está mais aqui para a esquerda, né? Então aqui nós temos duas folhas originadas de dois caules subterrâneos, tá? De dois segmentos caulinares subterrâneos. Então o que eu quero chamar a atenção para vocês? Ó, que a folha tem, portanto, o seu limbo ali, a porção do limbo bem definida, né? Uma porção verde fotossintetizante e uma outra região que porta os esporângios. É essa região que nós chamamos de esporóforos, né? A gente pode ver aqui nessas duas imagens que o ambiente que elas estão se distribuindo é um ambiente com solo arenoso, né? Sem uma vegetação muito bem estruturada, né? Naquele sentido de plantas que de fato estão associadas a distúrbios. Tá? Estou mostrando aqui para vocês outros dois gêneros, né, que possuem, no caso, a porção do limbo dividida, né, a porção do limbo representaria folhas compostas, mas de qualquer maneira, né, a gente consegue perceber que nessas folhas nós temos as regiões dos esporóforos, né, dessas porções modificadas que portam os esporângios, né. No caso de Ophioglossum, né, a folha, pelo menos a porção do limbo é inteira, né, nos outros gêneros a gente vê que a folha é recortada ou mesmo composta com uma morfologia bem típica de samambaia, né, deixa bem claro que é um grupo de samambaia ou relacionado a samambaias. Geralmente, pessoal, nas saídas, tá, se a gente encontra algumas regiões perturbadas, né, é comum nos encontrarmos Ophioglossum principalmente. É um gênero comum no Brasil. Não tem lá muitas espécies, mas ele é bem distribuído, relativamente comum, tá? Não tem como garantir que a gente vai encontrar na nossa saída, mas é possível que nós encontremos alguma espécie de Ophioglossum durante a nossa excursão de campo. Terceiro grupo, pessoal, equisetales, tá? Equisetales são ervas terrestres perenes, tá? Então aqui, pessoal, é interessante a gente fazer um esclarecimento que às vezes esses termos vão aparecer nas nossas aulas, na literatura, a respeito da duração da porção vegetativa da planta, tá? Da porção fotossintetizante que se nutre. Tá? Então nós temos plantas anuais, cuja porção vegetativa dura 1 ano, acaba morrendo e se reproduzindo, né, antes de morrer, e plantas perenes, que duram muito mais tempo, duram alguns anos, vários anos, dura mais de 1 ano pelo menos. Né? Então, aqui nós temos herbáceas perenes e algumas poucas espécies aquáticas. Parte do caule é subterrâneo, do tipo rizoma, e outra parte tá, é ereta esverdeada, e equisetum, pessoal, equisetalis de maneira geral, tá? Tem uma característica, acho que boa parte de vocês vão conhecer as plantas, tá? De entre nós bem marcados, tá? E esse caule ele vai ser oco e com diversos sulcos verticais bem marcados, parecem linhas que se distribuem no caule. As folhas vão estar presentes na altura do nó, só que elas são bem curtas e reduzidas e verticiladas. O que é verticilada? A gente tem que lembrar o conceito de filotaxia, né? Quantas folhas nós encontramos por nó? Então, nós temos 3 tipos de filotaxia. Filotaxia alterna, 1 folha por nó. Filotaxia oposta, 2 folhas por nó. Filotaxia verticilada, mais de 2 folhas por nó. Então, 3, 4, 20 folhas por nó, tá? Não importa. Se tem mais de 2, é verticilada. Então, aqui nós temos várias folhas reduzidas surgindo do mesmo nó, portanto, filotaxia verticilada, unidas por uma bainha basal, tá? Que vai ficar no entorno desse nó. Esporângios, nesse caso, pessoal, produzidos em estróbilos, né? Que vão estar na parte terminal do caule. Então, lembrando, o que é um estróbilo? O estróbilo é uma porção modificada do caule que porta os esporângios, e nessa estrutura nós vamos ter folhas modificadas, que nós podemos chamar de esporófilos, tá? Que são as folhas que protegem os esporângios, e essa estrutura como um todo, então, de uma porção terminal do caule, portar os esporângios reunidos e possuir folhas modificadas que os protegem,
é o que define um estróbilo, ou cone. Tá? Eu prefiro o termo estróbilo porque cone geralmente a gente associa às coníferas, né, que são plantas gimnospermas. Então aqui nós temos ocorrência de estróbilos. E lá dentro, pessoal, dos esporângios vão ocorrer aquelas células com formato espiralado que tem função de dispersar, ajudar na dispersão dos esporos chamados elatérios. Então, é uma estrutura que nós tínhamos visto lá nas hepáticas, né, um grupo de briófitas, e que aparece aqui também em equisetales. Obviamente, né, um processo de convergência evolutiva, porque esses grupos de plantas não tem nada a ver uma com a outra do ponto de vista filogenético. Tá? O surgimento, portanto, é por convergência evolutiva. São homospóricas também, produzem só um tipo de esporo. Aqui os gametófitos ficam para cima da linha do solo, são verdes, né, e portanto fotossintetizantes, independentes do ponto de vista nutricional do esporófito. Ocorrem em todo o globo. Lembrando, né, pessoal, depois que nós passamos de briófitas, o que eu chamo aqui de cosmopolita está excluindo a Antártida, né? Cosmopolita mesmo, só briófita, que ocorre em todos os continentes. As outras plantas não ocorrem nativas no continente antártico, né? Então nós vamos ter somente as briófitas ocorrendo lá. Tá? Então, o que eu chamo aqui de cosmopolita exclui a Antártida, mas também exclui a Austrália e Nova Zelândia. São os únicos continentes onde esse grupo não ocorre. Geralmente relacionados a ambientes úmidos ou alagados, mas é uma planta, ou melhor dizendo, são plantas não muito exigentes que se dão bem em diversos ambientes, não só ambientes úmidos, tá? Às vezes um ambiente um pouco mais seco, são fáceis de serem cultivadas, tem uma única família, Equisetácea, e um único gênero, Equisetum, com 15 espécies. São popularmente conhecidas como as cavalinhas, pessoal. São muito cultivadas e conhecidas ao redor do mundo, especialmente no Brasil, tá? São plantas muito conhecidas, são utilizadas do ponto de vista medicinal no Brasil, tá? Então nós encontramos remédios fitoterápicos feitos de cavalinha, ervateiros que vendem plantas na rua também comercializam elas. Muitas pessoas as cultivam em casa com um objetivo ornamental, mas às vezes também com objetivo medicinal, porém, não há nenhum estudo que comprove as suas propriedades medicinais. Não são plantas tóxicas, mas as suas propriedades medicinais não são comprovadas do ponto de vista científico. Esse é o aspecto das cavalinhas, pessoal. São plantas com uma morfologia vegetativa bastante característica, parecem mini bambus, né? Eu estou mostrando aqui para vocês nessa imagem uma espécie de cavalinha que tem algumas ramificações laterais do caule, né, que dão esse aspecto de escova para a planta como um todo. Mas as espécies mais comuns no Brasil, as mais cultivadas, tá, não possuem essas ramificações. Vão ter esse aspecto mais parecido com essas outras duas figuras que eu estou marcando agora. Então, essas plantas aqui, pessoal, né, são comuns, nós encontramos em diversos ambientes muito cultivadas, inclusive aqui no campus da UEM nós temos algumas partes que elas estão plantadas, né, tem uma parte com um adensamento bem grande delas lá ao lado do MUD, e a gente consegue perceber, né, a região dos entrenós bem marcada, e a região dos nós bem marcada, tá? Desculpa. Região dos nós bem marcada e a região dos entrenós também bastante característica. Um caule geralmente retilíneo, parece um mini bambu, como eu havia falado, e no ápice desses caules nós encontramos o que? Né? Nós encontramos os estróbilos. Isso é o estróbilo, né? Nós conseguimos ver eles nessas duas imagens aqui. Então, cada uma dessas unidadezinhas aqui do estróbilo corresponde a uma folha modificada que lá no seu interior porta um esporângio, tá? Então, essa estrutura toda aqui é o estróbilo. Nós conseguimos ver aqui na altura dos nós as folhas modificadas, são essas pequenas escaminhas que nós estamos vendo aqui.
Coloquei aqui uma imagem, né, de cavalinha sendo cultivada, né, só para destacar que elas são largamente cultivadas, crescem em vasos, em canteiros de maneira bem tranquila, e uma imagem aqui dos esporos circundados pelos elatérios, que são aquelas células espiraladas que auxiliam no seu processo de dispersão. Tá? Então, um grupo relativamente bem conhecido, apesar de pouco diverso, né, acredito que a maioria de vocês já tenha visto, já, ou pelo menos já tenha ouvido falar das cavalinhas. Nós vamos ver esse material em aula prática. Grupo das marachales, pessoal. Tá? As marachales correspondem a herbáceas terrestres, com uma característica bem peculiar de possuírem raízes carnosas. O que é uma raiz carnosa? Uma raiz que tem tecidos de grande acúmulo de água, tá? Vão ser raízes relativamente grossas, com uma grande quantidade de acúmulos de água e substâncias de reserva energética, principalmente amido. Então aqui as raízes funcionam como órgãos de reserva energética também. Os caules, na maioria das vezes, são subterrâneos, né, rizomatosos, mas também podem ser se formar para cima do solo e serem rastejantes, né, caules prostrados rastejantes, ou eretos, mas quando eles são eretos, eles são relativamente curtos. Folhas muito, muito largas. Marachales, pessoal, possuem as folhas mais largas no contexto das pteridófitas de maneira geral, né? Estamos tratando aqui das monilófitas, mas se a gente pega o outro grupo lá das licófitas, tá? As marachales vão ter a maior folha, tá? Estão entre as maiores folhas que nós encontramos nas plantas como um todo. Algumas folhas, para vocês terem ideia, podem chegar até 10 metros de comprimento. Imagine uma folha de 10 metros de comprimento. Uma coisa descomunal, né? Uma coisa de fato muito, muito grande. Essas folhas vão ser geralmente compostas, e aqui nós encontramos, pessoal, um tipo de formação da folha muito característico aqui do grupo, que é o que nós chamamos de vernação siricinada ou báculo, que é quando a folha se desenrola, tá, de maneira espiralada, né? Ela está toda enrolada e ela surge dessa maneira. Então, em determinado ponto, quando ela está se desenrolando, ela forma essa estrutura, essa morfologia espiralada que é bastante característica de alguns grupos de samambaias. Não ocorre em todas as samambaias, mas ocorre aqui nas marachales, por exemplo. Os esporângios são produzidos na face abaxial das folhas, muitas vezes ocorrendo em conjunto. Tá? Então, não é em nenhuma porção modificada da folha, não são esporóforos, não são estróbilos caulinares, tá? Simplesmente os esporângios ocorrem na face abaxial dessas folhas, das folhas vegetativas normais. São homospóricas também, tá? Produzem só um tipo de esporo e, portanto, gametófitos bissexuados, que por sua vez são verdes e fotossintetizantes, né? São formados para cima da linha do solo. São pantropicais, são muito comuns em ambientes com muita umidade, às vezes até alagados, e relacionados a florestas tropicais e subtropicais. Então nós temos aqui no Brasil uma certa diversidade, né? Mas elas são muito mais fáceis, os gêneros e as espécies que ocorrem no Brasil são muito mais comuns, muito mais fáceis de serem encontradas nas matas tropicais mais quentes do Brasil e que de fato recebem um grande aporte de umidade, né? Então, mais aqui para o sul, nós até encontramos algumas espécies, mas elas não são muito comuns, tá? São relativamente raras. Agora, à medida que a gente vai se deslocando para o norte do Brasil, em regiões onde chove bastante, principalmente Mata Atlântica e Floresta Amazônica, tá? Nós encontramos uma certa diversidade desse grupo. Tá? Tem uma única família, Marachaceae. Tá? Nós temos aqui alguns gêneros, tá? Tô chamando a atenção aqui para os dois mais diversos, Angiopteris e Marathia. Já temos aqui uma quantidade um pouco maior de espécies, né? 300 espécies, chamadas popularmente de samambaias, porque elas têm um aspecto bem característico de samambaias. Só que eu chamei aqui, né, um nome que eu adaptei, samambaias eusporangiadas, porque as samambaias de fato, as samambaias verdadeiras, correspondem a grupos leptosporangiados, né? Que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, essas aqui seriam as samambaias eusporangiadas, né? Mas ninguém vai falar esse nome popular, né? O nome popular que eu inventei.
Tem uma espécie, pessoal, bem interessante, que não é nativa do Brasil, é nativa da Nova Zelândia, que é chamada de King Fern. A tradução seria samambaia rei, que é uma samambaia gigantesca, gigantesca. Nunca vi ela, mas tem algumas fotos bem interessantes na internet, tá? Porque ela tem folhas muito, muito grandes, um caule que se destaca também, um báculo gigantesco, tá? E que inclusive essa samambaia King Fern, ela, como tem uma raiz carnosa comestível, ela é utilizada do ponto de vista da alimentação de alguns povos nativos da Austrália e da Nova Zelândia principalmente. Tá? É essa planta que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, pessoal, nessas duas imagens aqui. São imagens dessa espécie chamada samambaia rei, né? Tem um camarada aqui segurando uma folha que deve ter lá uns 3 metros de comprimento ou um pouco mais, né? Se a gente conta aqui o seu pecíolo. A gente consegue ver, né, que as folhas são bastante largas, folhas compostas. Estou chamando a atenção aqui para vocês, né, da visualização do báculo, o surgimento da folha com esse aspecto espiralado, né, que nós chamamos de venação circinada também, bastante característico das samambaias. E aqui nessas imagens mostrando para vocês a distribuição dos esporângios sendo formados na superfície abaxial das folhas. Lembrando, pessoal, o que é superfície adaxial e abaxial? Esses nomes, tá? A gente aprende lá em morfoanatomia, né? Esses nomes como assim? A face adaxial é a face de cima e a face abaxial é a face de baixo. De fato, nas folhas é isso que acontece, mas esses nomes não estão relacionados a estar voltado para cima ou estar voltado para baixo. Adaxial com D de dado quer dizer superfície ventral, a barriga da estrutura. Abaxial com B de bola quer dizer superfície dorsal, as costas da estrutura. Então, eu já falei para vocês, as folhas das plantas estão de barriga para cima, tomam sol na sua barriga, tá? Enquanto que as suas costas estão voltadas para baixo. Então, é ali, nessa porção dorsal, que crescem os esporângios aqui das marachales, ok? Então é importante a gente ter, né, o conhecimento da origem desses termos, tá? Não quer dizer que é voltado para baixo ou voltado para cima. É coincidência que a abaxial, que tem B no seu nome, está voltado para baixo. Nos ajuda a lembrar que nas folhas acontece isso. Mas, por exemplo, se a gente pega lá as briófitas estão invertidas. As briófitas têm o seu talo quando ele é rastejante, voltado para baixo, a sua superfície abaxial, né, que é o seu dorso, está voltado para baixo. Então, desculpa, para cima, né? Elas estão tomando, na verdade, sol nas suas costas. Então, lá, superfície abaxial voltada para cima, superfície adaxial voltada para baixo, né? Nas briófitas há uma inversão dessa posição, por isso que é importante a gente ter noção da origem desses termos. Pessoal, nós vamos iniciar a nossa próxima aula, então, desse ponto aqui, ó, falando das monilófitas leptosporangiadas, tá? Vamos entender aqui as suas principais características e estudar as principais características dos grupos de diversidade desse grupo aqui, tá? Então, essa nossa aula aqui foi centrada nas monilófitas eusporangiadas. Nossa aula de pteridófitas ficou dividida em 3 partes, então, nossa grande aula, né? 3 aulas diferentes. A aula das licófitas, a aula das monilófitas eusporangiadas e a nossa próxima aula é das monilófitas leptosporangiadas, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, nos vemos. Tchau, tchau.